né? Então, tu passou pelo período de rejeição, onde tu se sentiu rejeitado, de fato, mas tu entendeu que era um processo para te melhorar como pessoa, como cristão, como filho de Deus. Sim. Cara, tu quer ver uma coisa? Olha só, isso é muito importante. Um dos nomes de Deus no Velho Testamento é eu serei o que serei. Eu serei o que serei significa que ele vai ser a cura, ele vai ser a prosperidade. E eu sempre ouvia que qualquer problema que tu tivesse era só tu ler os evangelhos que em alguma das histórias de Jesus ia ter a solução para o teu problema. Um dia tô eu me sentindo frustrado, tinha tido uma briga num relacionamento dentro da igreja, estava muito frustrado, tinha tomado umas, como é que a gente pode falar, uma cajadada do meu líder, assim, aquela assim, de vai pra casa e fica na tua, sabe quando tu... E na emoção, como menino, tava me sentindo muito triste, e eu lembrei dessa frase, ó, se Deus é cura, se Deus é prosperidade, e qualquer solução tá no evangelho, eu vou procurar onde é que tá a rejeição. Qual é a solução que Jesus vai me dar para mim aguentar a rejeição? Foi aonde nasceu as primeiras linhas desse livro, que até vou abrir aqui para te ver, ó, olha só, para mim não ler besteira. Quando eu me sentindo rejeitado e achando, nossa, meu Deus do céu, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. Eu disse assim, Senhor Jesus, onde é que está a solução para a rejeição? E aí tá lá, ó, em 1 João, na verdade o Evangelho de João 1,11, que aí vai estar explícito isso. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando eu li isso aqui, cara, virou uma chave, eu disse assim, tá, mas pera um pouquinho, então... Jesus veio para o povo dele não recebeu, tá, mas e o que ele fez quanto a isso? Aí no outro versículo é a resposta, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aquilo eu trouxe para mim, eu disse assim, tá, mas espera um pouquinho, então se eu estou me desempenhando, se eu estou dando o meu melhor, se eu estou fazendo tudo que eu posso para agregar, e eu não estou sendo recebido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como Deus. Eu vou dar poder, eu vou dar o meu coração, eu vou dar o meu tempo, eu vou dar a minha vida para aqueles que recebem. Parece tão simples, mas para mim foi quando virou a chave, foi quando eu disse assim, tá, então essa é a solução. Quando eu for rejeitado por alguém, eu vou fazer uma análise. Será que essa pessoa está me rejeitando? Ou será que porque ela não gosta do que eu faço? Ou porque ela não gosta de mim? Isso não importa mais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar atenção para quem me recebe, para quem me ouve, para quem... Filtrar mais. Filtrar. Só que isso tudo é uma questão de maturidade, é uma questão de tu poder entender também. Eu creio que o crescimento não quer dizer maturidade, a gente estava conversando sobre isso, né? Isso. Às vezes a gente pega uma melancia que ela tá gigante, né? Foi o exemplo que a gente deu no podcast antes do ao vivo, e a melancia por dentro ela ainda não tá madura a ponto de tu comê-la, né? E às vezes é assim, né? A gente tem uma ilusão de que a idade ela traz uma maturidade. E aí a gente pega a questão da rejeição mesmo, hoje dentro da nossa sociedade, a coisa que mais fere, né? Algo que mais fere as pessoas, o nosso ego, fere o nosso eu, é ser rejeitado, ou no relacionamento, ou ministerial, sabe? Ou pode ser pelos pais, pode ser pela mãe, pelos irmãos, por uma casa, pela uma família. E o Evangelho de João ali, ele enfatiza bem, né? Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Hoje no carro nós conversávamos, eu e o Bruno, tá aqui, né? É o outro que vai participar do podcast também, mais tarde. E a gente falava exatamente sobre isso, né? Que Jesus ele veio para os dele e os próprios, né? Que receberam a promessa de salvação não quiseram ele, né? Mas hoje o Igor ele entende que o processo que ele passou ou a gente está sempre num processo de amadurecimento? A respeito da rejeição eu passei. Hoje eu consigo entender. Porque assim, ó, por exemplo, vou te dar 3 exemplos, tá? Por exemplo, um pastor. Quando um pastor rejeita um projeto, por exemplo, tu que trabalha com jovens também, por exemplo, tu chega pro teu líder e tu apresenta, olha só, tô com esse projeto super animado. Tô com esse projeto aqui para desenvolver na igreja, e o teu pastor rejeita. Tu tem 2 opções, tu vai
ficar triste ou tu vai entender. Como é que tu pode entender quando, por exemplo, um líder eclesiástico vai te rejeitar? Pô, porque ele tem uma visão espiritual muito maior. Ele está mais tempo que tu, ele tem mais maturidade espiritual. Segundo exemplo, quando eu tô num trabalho, que nem eu tinha te dito, e eu tô fazendo o meu melhor, cara, eu sou o melhor vendedor, eu sou o melhor atendente, e de repente eu não recebo a promoção e o meu chefe dá a promoção para outro. É uma rejeição também. Se eu estava esperando aquela promoção, é uma rejeição também. Mas qual é as duas opções? Eu fico triste ou eu tento entender o que significou aquela rejeição. O que pode ter significado uma rejeição de um chefe? Pô, cara, o cara, para ele ter se tornado chefe, para ele ter se tornado gerente, para ele ter se tornado diretor da empresa, primeiro que ele estudou muito, segundo ele se desempenhou muito. Então, pelo fato dele ter dado o melhor de si na vida dele, talvez será que não é o teu trabalho que não está do nível que deveria estar? Né? Então é isso. Entender a rejeição é sempre olhar os dois pontos. Pô, será que a pessoa está me rejeitando porque ela não vai com a minha cara? Ou será que é eu que não estou fazendo melhor? Então tem sempre dois lados. Com certeza. Mas a questão hoje que a gente vive muito, né? A falta da paternidade, né? Nem ali, né? A gente não, né? Você leu ali João, o Evangelho de João. Ele veio para os seus não quiseram, mas todos aqueles que quiseram, ele deu o direito de serem chamados filhos, né? Tu vai entrar num conceito de paternidade, que hoje é algo que afeta bastante a nossa sociedade, né? O nível de mães solteiras, ele cada vez cresce mais, né? A gente vai pegar o nível de mães solteiras. E o Rafael, que teve no podcast passado, ele falou a respeito disso, né, da paternidade. E não deixa de ser uma rejeição, né? Tu, por exemplo, tu encontrou uma resposta na Bíblia a respeito de que, não, peraí, eu fui rejeitado aqui, mas existe um Deus que me chama de filho e eu posso chamá-lo de pai. Como é que hoje esse livro ele vai trazer esse entendimento, né, para que as pessoas elas venham realmente ver Deus com o mesmo impacto que tu teve quando leu João ali? Como que elas vão ver Deus? O cara, é o seguinte, vendo um pai que ele não te dá o peixe, ele vai te ensinar a pescar. Esse livro é basicamente isso. Por que ele vai te curar direto? Na verdade, foi assim que aconteceu comigo. Antes de me curar, e na verdade eu fui curado no processo. Ele não me curou do dia para a noite, foi o processo. O que a pessoa vai ver Deus nesse livro e como que ela vai entender a rejeição, ela vai ver Deus exatamente nisso. Te ensinando que a vida não é essa mega aceitação sempre. Até tem uma frase que eu escrevi nesse livro que diz o seguinte, que se tu não passa por frustrações ou rejeições na tua vida, irmão, existe uma grande possibilidade de tu se tornar um idiota intelectual. Tu sabe o que é o idiota intelectual? O idiota intelectual é aquele que sabe tudo e não sabe nada. E essa é a oportunidade que Deus nos dá quando a gente é rejeitado, de aprender a não ser aquele sabe tudo. Porque quem geralmente é rejeitado? A gente pensa sempre no rejeitado como o coitadinho. Ah, e o coitadinho que foi rejeitado. Mas não, na verdade, o rejeitado ele também pode ser aquele que tem boas ideias. Ele também ele poderia fazer a diferença, mas ele é rejeitado exatamente porque ele não consegue se colocar, ou ele é muito soberbo, ou ele é muito afoito. Sabe? Quer fazer as coisas tudo do dia para a noite, quer fazer tudo, botar os pés pelas mãos, e aí dá problema. Então, e hoje, quem foi o mais rejeitado? Na tua opinião, hoje? Quem é o homem mais rejeitado? A gente sabe. O homem mais rejeitado da Bíblia é Jesus, cara. Desde o início. Para te ter uma ideia, 700 anos antes dele nascer, já o profeta Isaías já dizia que ele vai ser aquele que as pessoas vão virar o rosto. Então, imagina tu entrar numa missão, Everton. Imagina tu entrar numa missão que há 700 anos antes tu já sabia que tu ia ser traído, que tu ia morrer, que tu ia ser rejeitado. A gente estava falando um pouquinho antes que Jesus ele andava sobre a palavra. E tudo que ele fazia, até tem vários versículos que diz o seguinte, e fez isso para cumprir o que estava escrito. Fez isso para cumprir o que estava escrito. A mesma coisa foi a rejeição. Jesus ele não foi rejeitado simplesmente
porque naquele período ele não foi aceito. Na verdade, ele já sabia-se que ele não ia, já se sabia que ele não ia ser aceito, já se sabia que ele ia ser rejeitado, já se sabia que ele ia ser traído. Então, ele é o maior exemplo como filho, ele é o maior exemplo como líder, ele é o maior exemplo como amigo. E aí a gente vai ver nos evangelhos tudo isso que eu estou falando, e ele é o maior exemplo de como que eu posso lidar com a rejeição também. Porque o que a rejeição faz? A rejeição é basicamente parecida com o medo. O medo geralmente te paralisa. A rejeição também, irmão. Me diz uma coisa, Everton. Tu falou que não faz muito tempo que tu tá aqui com o podcast. Imagina se tu fosse parar porque tu não foi... Se tu tivesse tido o sentimento de rejeição, por exemplo, tu falou do teu podcast para alguém, tô criando uma imaginação, não sei se isso pode ter acontecido. Aconteceu. Então, tu chegou para falar do podcast para alguém, a pessoa pegou e não deu bola. Não te deu crédito, não te deu moral, não compartilhou um link, que às vezes compartilhar um link faz a diferença para ti, não faz? Com certeza. Às vezes daí tu manda com todo carinho aquilo para a pessoa nem visualiza. E aí eu te pergunto, se tu tivesse parado por causa disso? Hoje tu não estaria aqui. Hoje eu não estaria aqui, tá ligado, irmão? Então é mais ou menos isso que a gente tem que entender. A rejeição é isso. Ela pode te paralisar ou ela pode te fazer melhorar. Ela te convida. Eu acredito hoje, tu me perguntou, Igor, hoje tu tá no processo ou tu já tá curado? Hoje eu tô curado porque hoje eu entendo o seguinte. A rejeição para mim é um convite para mim melhorar. Por exemplo, se eu não sou muito bem aceito, por exemplo, em algum projeto que eu faço, hoje eu já não acho mais que aquela pessoa não gosta de mim. Eu já não levo mais pro lado pessoal. Eu sento e eu revejo o que eu fiz. Eu digo assim, tá, mas espera um pouquinho. Não foi aceito esse projeto, esse plano, essa ideia. Mas será que a pessoa está fazendo isso de propósito? Será que é ela que não gosta de mim? Ou será que eu realmente que não desenvolvi da maneira correta? É uma apresentação, tu trabalha com venda hoje, né? Hoje eu trabalho com venda. Se a gente não souber apresentar, às vezes fazer aquilo que as pessoas consigam ver, né? De fato, eu falo isso muito de transformação. A gente passa... Tem um testemunho, né? Eu não cresci em lar cristão, tu não cresceu em lar cristão. Existe um testemunho. E às vezes a gente quer virar uma chave na nossa vida rápido, né? A gente vai para uma igreja, recebe o amor de Deus, a gente tem uma experiência com Ele, a gente entende que somos filhos, né? Que nem a gente leu. E a gente quer que as outras pessoas também enxerguem em nós que hoje ele é um filho, ele tem uma vida transformada. Sendo que a vida ela vem sendo transformada, né? Eu falo assim, a gente passa... Eu tô com 32, a gente passa 20 anos plantando eucalipto. Quando tu conhece Jesus, tu planta um pezinho de amora. Até o pé de amora nascer, dar frutos, esses frutos caírem, dar outros pés de amora, que as pessoas enxerguem somente a amora, quem olhar pra gente ainda vai olhar para trás e vai ver ali um pé de eucalipto plantado. Não tem como não enxergar aquilo que a gente plantou. E a rejeição não foge muito disso, né? A gente precisa entender que às vezes a gente foi rejeitado, mas também a gente rejeitou vários projetos, né? Quantas pessoas talvez tenham apresentado projetos para mim ou pedido para eu compartilhar algum link, que nem tu deu o exemplo, eu também não compartilhei, ou eu não dei a devida importância ao qual tu esperaria, sabe?